Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor esteja com todos vocês. Amém? Que bom, olha, Timóteo falou sobre as moças e os rapazes bonitos nesse coro. Mas o mais bonito que está aqui é o Daniel, está ali, ó. Né, Bianca? O Dandan. Meus irmãos, que alegria estarmos aqui na casa do Senhor, né? Ouvindo essas músicas e lembrando do nosso Deus. Deus Todo-Poderoso, Deus Criador de todas as coisas, Deus sustentador de tudo. Como é bom pensar sobre Deus. E eu quero falar sobre Deus. E quero falar sobre Em Busca de Deus. Eu estava lendo sobre alguns pregadores que falaram sobre Deus, e um deles chama-se Jonathan Edwards. Ele fez um sermão que tinha um título assim: Pecadores nas mãos de um Deus irado. Sabe quantas horas durou o sermão, irmão Timóteo? 8 horas. Como eu não sou o Jonathan Edwards, então eu vou fazer o seguinte, vou pregar só a metade, né? 4 horas. Não, 4 horas não. Mas falar sobre Deus em pouco tempo é impossível, né? Porque é um Deus infinito. É um Deus que estende aí horas e horas de estudos, né, de busca e de conhecimento. Mas nós queremos lembrar algumas coisas que é importante quando a gente fala sobre Deus. E o tema é Em Busca de Deus. Eu queria ler 2 textos com os irmãos, que vai servir como base nessa meditação nossa. Primeiro é Isaías 55, verso 6. São textos bem conhecidos da igreja e talvez é um texto que você já tenha lido. Rafa, o segundo mais bonito é você, viu? Pode ficar tranquilo. Já perdeu o trono, né? Isaías 55, 6. Irmãos, diz assim: Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto ele está perto. Isso é o profeta Isaías. Um outro profeta escreveu assim, que é Amós 5, versículo 4. Eu disse esse texto com as minhas crianças e eles disseram assim: Tilu, mas na Bíblia não tem Amós. Tem sim, pode procurar. Talvez você demore um pouquinho para achar. Amós 5, verso 4. Diz assim: Pois assim diz o Senhor à casa de Israel: Buscai-me e o que acontece? Vivei. Buscai e vivei. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, muito obrigado por esse culto aqui tão especial. Obrigado porque o Senhor nos deu o privilégio, nos proporcionou esse privilégio de estarmos aqui participando desse culto. Queremos aprender mais do Senhor. Sabemos que somos falhos, pecadores, e precisamos muito da Tua presença, do Teu cuidado, das Tuas misericórdias sobre nós. Nos use como instrumento do Senhor, fale aos nossos corações. A Tua palavra, ela diz que é viva, é eficaz e fala aos nossos corações. Queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Queremos ser edificados, assim como já estamos sendo edificados com as músicas que aqui cantamos. Mas queremos que o Senhor continue falando a nós. Pedimos essa orientação, essa direção do Senhor, do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém? Amém. Em busca de Deus. Falar sobre Deus é realmente um desafio. Certa ocasião eu estava falando para as crianças sobre Deus e perguntei assim: quem é Deus? E aí eu gosto de perguntar e ficar esperando as crianças responderem, né? Com toda a espontaneidade, sinceridade do coração. E algumas respondem assim: Deus é aquele que está lá no céu. Ah, Deus é bom, Deus é amor. Não, Deus criou tudo. São as respostas.
Mas, irmãos, eu me surpreendi um dia que eu perguntei e uma das crianças diz assim, ô Tilu, você não sabe nada. Elas perguntam assim, sabe? Você não sabe nada. Deus é uma das pessoas da Trindade. Ele é o Deus Pai. Meus irmãos, eu parei assim, gelei, né? E pensei assim, como pode uma criança tão pequena responder dessa forma com uma convicção tão grande? Deus é uma pessoa da Trindade. Deus é Pai. Assim como todos responderam corretamente. Deus é tudo isso. Mas Deus é especial para nós. Porque devemos entender, conhecer, buscar esse Deus. Por isso que nós temos que estar o tempo todo buscando a Deus. E às vezes eu percebo, meus irmãos, que nós perdemos muito tempo nas nossas vidas buscando outras coisas. E sabe que nós gastamos até muita energia em busca de outras coisas? Buscamos falar sobre política, buscamos discutir sobre outros temas, buscamos conhecer, é claro, devemos conhecer, devemos buscar todas as coisas, devemos conhecer muitas coisas. Mas será que nós não gastamos muito tempo com isso e gastamos tão pouco tempo em buscar e em conhecer Deus, o Criador, o nosso Pai, o Deus da Trindade? O Deus com um plano maravilhoso trouxe sobre a humanidade algo especial, porque Ele ama e Ele ama todos nós e Ele quer salvar a todos, sem distinção, sem preconceito nenhum. Esse é o nosso Deus. E quando nós oramos e buscamos a Deus, devemos buscar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Conversando uma vez com a tia Noelma, ela disse isso para mim. Nós devemos fazer as crianças conhecer e experimentar mais a Deus. Isso é verdade. Mas não é só para as crianças. Isso é para nós. Para mim, para você. Nós devemos, meus irmãos, caminhar em direção a Deus. É por isso que o profeta diz, lá naquele tempo, já para o povo que estava sofrendo, passando por dificuldades. Olha, busque ao Senhor enquanto está perto. Sabe que Deus está perto de nós, nós temos oportunidades, temos privilégio de estarmos aqui na igreja, temos privilégio de ter a Bíblia, a palavra do Senhor na nossa frente. Temos tantas oportunidades, mas perdemos muitas vezes, porque nós não buscamos a Ele. Preferimos buscar outras coisas. Então, buscar a Deus, o que significa? Se formos no dicionário entender o que é a palavra buscar, ela fala que é esforçar a achar, a descobrir algo especial, examinar, investigar, pesquisar. E o salmista diz, tem essa palavra no Salmo, quando ele diz assim, esquadrinhar. O próprio Deus, quando Ele olha para nós, Ele nos busca, Ele busca entender cada um de nós, o jeito que cada um é, como somos. Não é assim? E nós, como criaturas de Deus, como servos do Senhor, como crentes em Jesus Cristo, buscamos a Deus dessa mesma forma? Porque Deus olha por nós, meus irmãos, olha para mim, para você, Ele sabe, conhece, Ele busca conhecer detalhes sobre cada um de nós. Ele sabe onde eu moro, Ele sabe meu nome, Ele sabe meus filhos, sabe que... Vou falar de novo. que Ele está mandando para mim aqui um neto. Olha que especial. Como Deus conhece a nossa geração, a nossa vida inteira. E muitas vezes nós não conhecemos esse Deus que está tão perto de nós. Porque esquecemos de buscá-lo. E o próprio profeta diz, quando ele diz lá em Amós 5, ele vai falar para o povo de Israel, ele diz assim, ó povo, vocês ainda não entenderam, se você quer viver, se você quer ter uma vida frutífera, uma vida próspera, uma vida feliz e alegre, você precisa buscar a Deus. O povo estava buscando construir
palácios, muros, conquistar reinos, se fortificar com as armaduras, com as lanças, com as espadas, conversar sobre o governo, conversar sobre a política local, tantas coisas. Aí vem o profeta, o homem de Deus, e diz: para, povo, não é isso. Vocês precisam viver. E para viver, vocês precisam olhar para o Deus Criador Todo-Poderoso de Israel. E olha, meus irmãos, o profeta de Deus hoje fala isso para mim, para você, para nós aqui. Busquem ao Senhor. Gastem tempo para buscar ao Senhor. Gastem energia com isso. É o que nos edifica, é o que nos faz viver, é o que nos faz olhar para os nossos filhos, amá-los, guiá-los no caminho do Senhor, é o que nos faz estar aqui na igreja para adorar, é o que nos levanta cada manhã, que nos motiva, é Deus. Somente Deus faz isso por nós. Nenhum político vai fazer isso por você. Pelo contrário, muitos deles vão te desanimar. Nada nesse mundo pode te trazer maior alegria, pode te fazer viver, pode te impulsionar, mudar de vida, transformar a sua vida, a não ser Deus. Hoje de manhã tivemos essas experiências fantásticas aqui. Quem fez isso na vida daqueles homens aqui e mulheres? Deus. Porque eles pararam para buscar o verdadeiro sentido da vida, buscar a Deus. Não buscaram mais em drogas, não buscaram mais nesse mundo, nas coisas desse mundo, mas focaram em servir e buscar a Deus. Olha, lá em Gálatas 1, o apóstolo Paulo dá um conselho, meus irmãos, ele diz assim: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou de Deus? Dura essa palavra, não é? Mas necessária para aquele momento em que a igreja estava vivendo. Acaso nós vamos buscar os homens? A aprovação dos homens? Ou buscaremos a Deus? Ou estou atento a agradar aos homens? Se eu não estiver andando e procurando a Deus, o que farei? Preciso servir a Cristo. E o apóstolo Paulo fez isso. Ele procurou seguir a Cristo. Quem busca Deus, meus irmãos, encontrará em Deus alívio. Deus nos revela tudo aquilo que Ele quer de cada um de nós, porque Ele conhece o nosso coração. Buscar a Deus é um ato de fé, confiando de que Ele, com seu amor infinito, vai responder tudo aquilo que eu preciso para viver, para crescer, para desenvolver a minha vida, para ser um crente melhor do que eu sou hoje. Por isso que precisamos buscar ao Senhor. Jeremias 29 diz: vocês procuram a Deus e vão achar, se procurar de todo o coração. Lemos aqui Deuteronômio 4, 29, aquele que procura o Senhor, Deus o achará, se procurar de todo o coração e de toda a sua alma. Salmo 105, versículo 4, diz assim: recorram ao Senhor e ao seu poder, busque sempre a sua presença. E o Salmo 9, versículo 10, os que conhecem o teu nome, confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Jamais. Passamos por problemas, meus irmãos, por dificuldades, não é? Mas Deus está sempre presente diante de nós. Nós é que muitas vezes esquecemos disso. Esquecemos. Lembra daquela irmã que diz assim: não, pastor, já fiz de tudo, agora só falta orar ao Senhor. Já fiz de tudo. Eu já fui no banco, já pedi empréstimo, já fiz de tudo. Mas agora só falta eu orar ao Senhor. Não seria o contrário, meus irmãos? Primeiro nós devemos orar, buscar ao Senhor, interceder, buscar a direção para as nossas vidas, para depois, com o conselho de Deus, com a orientação de Deus, tomar todas as providências,
tomar toda a direção. Sabe, às vezes a gente escuta assim, vou dar uma ajudinha para Deus, porque Deus está demorando muito responder a minha oração. Ah, meus irmãos, não ajuda Deus, não. Sabe por quê? Deus não precisa da nossa ajuda. Deus é Deus, todo-poderoso, conhece todas as coisas, e nós queremos ajudar a Deus. Deixa Deus agir, deixa Deus te ajudar. Deixa Deus orientar a sua vida. Deixa Deus cuidar dos seus sonhos, dos seus sentimentos, das suas emoções, do seu coração, sua vida. E ao orarmos ao Senhor, de todo o nosso coração, devemos falar: Deus, te entrego a minha vida, todas as coisas em tuas mãos. Sabe, meus irmãos, quando falamos de Deus, nós temos 3 grandes desafios a ser superados. O primeiro grande desafio que eu queria meditar com os irmãos é crer em Deus. Mas como assim, pastor? Tem gente que não crê em Deus? Tem gente que não crê em Deus. Hebreus, capítulo 11, versículo 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Porque quem dele se aproxima precisa o quê, meus irmãos? Crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Precisamos crer nesse Deus. Ah, mas todos creem. Não, todos muitas vezes acreditam. Acreditar é diferente de crer. Acreditar é falar: eu acredito que Deus faz isso. Ah, eu acredito. Oh, acredito. Se você fizer uma pesquisa e perguntar para todo mundo aqui de Belo Horizonte: você acredita em Deus? Acredito. Mas é diferente de perguntar se você crê em Deus. Porque a resposta de quem crê em Deus é aquele que já experimentou Deus, ou que já passou por uma dificuldade, um problema, ou algo que aconteceu em sua vida, que a sua crença, o acreditar em Deus, a sua fé, o confiar em Deus, te levou a uma vitória. Aí sim, é crer em Deus. Agora, acreditar em Deus é acreditar de ouvir falar. Ah, já li aí, alguém já me falou que Deus existe. Que Deus existe. Mas existe uma diferença entre crer e acreditar. Estava lendo aqui um exemplo sobre isso, falando sobre um cirurgião muito famoso, em que a pessoa falou assim, com alguém, um paciente dele que estaria passando por um transplante de coração. E ele disse assim: você acredita que esse médico que vai te operar, ele pode fazer essa cirurgia e dar tudo certo? E aí o irmão desse paciente disse assim: eu acredito. Aí o paciente ficou meio em dúvida e ele disse assim: só acreditar não basta, eu preciso crer. E ele orou a Deus e falou: Senhor, me ajuda a ter no coração a certeza de que esse cirurgião vai fazer uma cirurgia e vai dar tudo certo. Eu preciso crer nele. Mas eu só vou crer nele se Deus estiver no comando de todas as coisas. Se Deus estiver usando ele dessa forma. E aí sim, ele conseguiu acreditar dessa forma, creu no coração. E ele entrou para aquela cirurgia. E a cirurgia foi bem sucedida. E ele depois pôde agradecer aquele médico dizendo: eu creio que o Senhor pode, nas mãos de Deus, fazer uma boa cirurgia. O fato de crer não se trata apenas de saber ou de acreditar a respeito de algum assunto, mas receber em sua própria vida a ação daquele a quem você crê. No caso, a salvação que cremos, que aceitamos em Cristo Jesus como Senhor e Salvador, é algo especial, porque acreditamos, cremos que Deus enviou Jesus Cristo, seu Filho, para vir neste mundo e morrer na cruz por mim e por você. Eu creio em Cristo Jesus, porque eu experimentei. O meu coração, com a minha fé, tenho certeza
de que Jesus Cristo, enviado por Deus, é plano de salvação para a minha vida. E esse desafio, muitos ainda precisam superar. Precisam crer em Deus. Precisam crer. Sabe, eu estava lendo um livro sobre as orações das crianças. É muito interessante quando as crianças oram, né? E uma irmã escreveu esse livro, ela é de uma igreja e ela é diretora da Escola Bíblica Dominical, e ela escreveu várias orações das crianças. E ela conta que no culto ela pediu algumas crianças para orar, e uma dessas crianças, algumas crianças oraram, e ela foi anotando as orações. E eu achei interessante. Uma das crianças orou assim: querido Deus, aposto que é muito difícil amar todas as pessoas do mundo. Só lá em casa só tem 4 pessoas na minha família. E eu não consigo amar todas elas. Oração da criança. Ela fez outra criança orou assim: querido Deus, ao invés de deixar as pessoas morrerem e precisar de criar novas, por que o Senhor simplesmente não fica com as que já estão vivas? Oração da criança. Outra orou assim: querido Deus, obrigado pelo meu irmãozinho, mas eu queria mesmo, Senhor, eu te pedi na minha oração, foi um cachorrinho. Mas o Senhor me mandou um irmãozinho, tudo bem, para o meu irmãozinho. Aí o outro orou assim: querido Deus, se você me der um gênio da lâmpada, igual lá do Aladim, eu te darei qualquer coisa que o Senhor me pedir. Menos o dinheiro que eu ganhar quando eu pedir a Ele meus 3 pedidos. Né? Mas o que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Mesmo as crianças, na sua ingenuidade, a sua forma de falar, tudo, elas se dirigem a Deus crendo que vão receber, na sua simplicidade, nas suas orações, na forma com que elas falam, mas elas acreditam, elas creem, Deus vai ouvir a minha oração. E às vezes para nós falta isso, sabe, meus irmãos? Falta fé. A gente ora só acreditando. A gente não ora crendo. A gente só ora acreditando. O segundo grande desafio que eu queria falar sobre, quando a gente fala sobre Deus, é responder a seguinte pergunta: quem é Deus para mim? E eu pergunto para você: quem é Deus para você? Quem é Deus na sua vida, sabe? Isso é uma pergunta muito pessoal. A definição de Deus para nós é algo muito pessoal. Eu estudo, aprendo sobre Deus, sobre a teologia, mas quando eu respondo isso, quem é Deus para mim, é algo muito pessoal. É você e Deus. Sabe, alguns teólogos definem Deus, ou tentam definir. Na verdade, um grande teólogo que define é Langston, ele diz que o finito não é possível, nós como somos finitos, não é possível definir o infinito. Como é que eu vou definir Deus? Não há palavras, não há como definir Deus. Mas aí ele tem aqui, na sua tentativa, ele diz assim, que Deus é espírito pessoal, perfeitamente bom, que em santo amor cria, sustenta e dirige todas as coisas. Deus é pessoal. Por isso que é uma das pessoas da Trindade. Se ele é um Deus pessoal, ele coloca na condição de se relacionar pessoalmente com a gente. Às vezes, meus irmãos, nós colocamos na condição de nos relacionarmos com Deus somente na igreja. Quem vinha aqui, ouvir a mensagem, ouvi sobre Deus, fui embora, estou satisfeito. Mas não deveria ser assim. Quando o profeta Isaías e o profeta Amós diz para o povo de Israel, ele diz para cada um, pessoalmente, conheçam a Deus, busquem a Deus e vive. É pessoal.
Deus é um Deus pessoal que se relaciona com cada uma da sua criatura, porque Ele ama, Ele sustenta, Ele quer dirigir a minha vida e a sua vida. É pessoal. Então, se é pessoal, eu preciso conhecer a Deus, me relacionar com Deus, ter tempo com Deus, não é gastar tempo, é investir tempo. É estarmos mais próximos de Deus. É orarmos mais, é lermos mais a palavra de Deus, é abrir o nosso coração com Deus. Como que é a sua oração com Deus? Eu li algumas orações sinceras das crianças aqui. Como que é a sua oração com Deus? É sincera? Deus, estou aqui. A situação é essa. Coloque diante de Deus a sua vida. Ah, mas pastor, Deus já conhece. Mas sabe uma coisa que Deus quer, meus irmãos? É ouvir você falar com Ele. É diferente. Quando eu falo com Deus, eu sei que Ele conhece, e o salmista diz que Ele sonda e me conhece, conhece o meu coração, conhece a minha vida, conhece tudo. Mas quando eu falo com Deus, é diferente, porque eu estou me relacionando com Ele. Eu digo assim, Senhor, eu preciso amanhã levantar, trabalhar, testemunhar do Senhor, trabalhar com alegria. Me ajuda. Porque muitas vezes eu estou levantando na segunda-feira para trabalhar, empurrado, desanimado, não querendo ir lá, ver aquelas pessoas, aquele trabalho meu, que eu não gosto mais, não quero mais. Mas, Senhor, me ajude, me dê ânimo. Me ajuda. Isso é relacionar-se com Deus. A minha avó, meus irmãos, ela orava para tudo. Até para fazer a comida. Ela orava falando assim, Senhor, me abençoe na hora de eu fazer a comida aqui, que dê tudo certinho. Que o arroz não queime, que o feijão não queime. E a gente ficava olhando aquilo, Timóteo, achava até estranho, né? Por que minha avó está orando para fazer comida? A gente ora para agradecer a comida, não é? Mas ela orava para fazer a comida. Pensando bem, meus irmãos, quem estava com razão e quem está com razão, quem estava, que ela já faleceu, era ela. Por que nós não oramos para as coisas? A gente não ora. Eu vou comprar um carro e eu não oro, Senhor Deus, eu vou comprar esse carro. O que o senhor acha? Aí, agora, essa semana, uma pessoa estava reclamando comigo que comprou o carro zero e o carro está dando problema, só está dando problema. E ele é crente. Eu disse assim, você orou para comprar esse carro? Ele olhou assim para mim, mas eu deveria ter orado? Eu deveria. Olha o problema aí. Agora a concessionária não quer receber o carro de volta, ele está com problema, está com dificuldade, não orou. Quando nós entendemos quem é Deus para mim, entendemos que esse Deus é pessoal e eu tenho que relacionar com Ele e colocar diante dEle tudo na minha vida, aí sim, meus irmãos, vamos entender a importância de Deus na minha vida pessoal. É tudo. Não é selecionar algumas coisinhas. Esse aqui eu vou pedir para Deus, né? Esse aqui não, porque não vou ficar incomodando Deus. Não, é tudo. É relacionamento. E aí, quando a gente vai para a palavra de Deus, em João 4:24, fala que Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Marcos 10:18 diz que Deus é bom. O jovem rico chegou para Jesus e diz assim, Jesus, o Senhor é um bom mestre. O que Jesus respondeu? Jesus, filho de Deus. Ele respondeu assim, meus irmãos, ninguém é bom senão um só, que é Deus, Pai. Se Deus é bom, se Deus é misericordioso, se Deus está conosco, tenho que buscar a Ele. Ele é o bom Pai, Ele é o bom conselho, Ele é a boa direção. É nele que eu tenho que buscar. Para tudo. Para decisão de emprego, decisão pessoal, alguma coisa que tenha acontecido na minha vida, busquem a Deus. Deus é pessoal. Deus sustenta todas as coisas, Hebreus 1:3. Deus governa tudo, Salmo 66:7. Ele, em seu poder, governa eternamente. Os seus olhos
vigiam as nações. Meus irmãos, os olhos de Deus estão vigiando as nações. Todos. E a nação brasileira. E Belo Horizonte. E a igreja aqui do Barro Preto. Deus é esse Deus de amor. João 1,4. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Deus me ama de tal forma que Ele se relaciona pessoalmente com nós, cada um de nós. Sabe, lá no Jardim do Éden, primeiro casal, Deus ia todas as tardes ali conversar com o homem, se relacionar com ele. O pecado veio, meus irmãos, quebrou isso. Mas Deus não esqueceu do homem, Ele não abandonou o homem, Ele pensou no homem porque Ele ama cada um de nós, Ele quer ter esse relacionamento restabelecido. E Ele fez isso com o resgate do povo de Israel, com a condução do seu povo. E lá no Novo Testamento, quando Ele envia Jesus Cristo, seu Filho, Ele concretiza todo esse relacionamento dele com cada um de nós, em que Cristo Jesus morreu na cruz por mim e por você. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo, amou de tal maneira que entregou Jesus, seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida, para que viva eternamente. É o resgate, é a comunhão, é o relacionamento, é o Deus pessoal que quer estar com cada um de nós. John Piper, no seu livro Em Busca de Deus, escreveu assim, porque quanto mais satisfeitos estivermos em Deus, mais Deus será glorificado em nós. Vou repetir, meus irmãos. Porque quanto mais nós, eu, você, individualmente, estivermos em Deus, estivermos satisfeitos com Deus, com a presença dele na minha vida, mais Deus será glorificado em nós. Igreja Batista do Barro Preto, quanto mais você estiver satisfeito com Deus, com o relacionamento de Deus, com a convivência do Senhor, mais o Senhor fará e mostrará a esse mundo que Deus habita em você e você é testemunha viva disso. De novo falo sobre a Cristolândia aqui. Aqueles rapazes que experimentaram, estão satisfeitos, estão felizes com a presença de Deus na sua vida, eles vão sair falando aí para todo mundo. Por quê? Porque Deus será glorificado na vida de cada um deles. O poeta diz assim, Deus é aquele que deixa pegadas nas águas e cavalga na tempestade. Deus, para mim, é pessoal. E para você? Deus é pessoal? Terceiro e último grande desafio, quando nós falamos de Deus, meus irmãos, é descobrir a vontade de Deus para a minha vida pessoal. E esse desafio é um desafio que tem implicação na eternidade. Eu preciso descobrir qual é a vontade de Deus para a minha vida. O que Deus quer de mim? Por que eu vim nesse mundo? Por que eu estou aqui? Para vir aqui no Barro Preto, cantar, pregar, falar também? Mas para quê? Qual que é o objetivo? O que Deus quer de mim? Um dos internos aqui da Cristolândia falou hoje pela manhã uma frase que me marcou muito. Eu até anotei essa frase. E ele disse assim, precisamos ser transparentes diante de Deus. Ser transparente diante de Deus é colocar as nossas vidas diante de Deus e descobrir de Deus e ouvir de Deus, da direção do Senhor para a minha vida, qual que é a vontade dele para nós. Porque às vezes a gente faz muitas coisas, mas nem tudo é da vontade de Deus. Fazemos da nossa própria vontade. Aquilo que eu quero fazer, que eu acho que devo fazer. Mas colocar, entregar, depositar na mão de Deus é diferente. A experiência, né, individual, cada um de nós,
com Deus nos leva a descobrir essa vontade. Porque Romanos 12, 2 diz que a vontade de Deus é o quê, meus irmãos? Perfeita. Perfeita. E não nos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se temos que nos transformar, que não podemos nos conformar com esse século, com certeza a vontade de Deus não é a vontade desse século. Porque se formos olhar para esse mundo, para as coisas desse mundo, a vontade é: esquece esse Deus, não existe Deus. Deus é uma invenção. Para que Deus, se tem aí tanta coisa boa nesse mundo? E eles pensavam assim, que as drogas eram a solução, que a bebida, que as amizades desse mundo eram a solução. Estavam rodeados de pessoas incrédulas, que não creem nesse Deus, que não conhecem esse Deus, que não caminham com esse Deus, e estão direcionando pessoas para um caminho totalmente errado. Mas nós precisamos conhecer essa vontade desse Deus maravilhoso. A vontade de Deus não se limita à vontade humana. A visão de Deus para nós é outra, completamente diferente. Quando nós lemos lá em Mateus 6, a oração modelo que Jesus deixou, ele diz: venha o teu reino e faça a tua vontade, assim na terra como no céu. Se é fazer a vontade de Deus, então não é fazer a minha, não é a vontade humana, não é a vontade de um amigo ou dessa sociedade. É a vontade de Deus, e para fazer a vontade de Deus, precisamos conhecer esse Deus, experimentar Ele a cada dia, andar com Ele. A vontade de Deus tem sempre o melhor para nós. Jeremias 19 diz: eu é que sei que tenho pensamentos a seu respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar, a fim de que desejais ter uma vida melhor. Os pensamentos de Deus, a vontade de Deus para mim e para você, são pensamentos bons, especiais. Deus quer isso para cada um de nós. Deus não pensa nenhuma coisa errada para nós. Deus quer que você ande com Ele, caminhe com Ele. Entregue na sua mão tudo aquilo que você deseja, os seus planos, os seus sonhos. Deus quer que tenhamos vida abundante. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que vocês vivam. É vida abundante. A vontade de Deus é transformadora. Quando descobrimos isso, quando entendemos isso, a nossa vida é transformada. Isso vale para todos nós, meus irmãos. Vale para as crianças, os juniores, os adolescentes, para mim e para você. 2 Coríntios 3,18 diz assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito Santo. Amém? Meus irmãos, nós somos transformados. Eu que antes não buscava as coisas de Deus, agora eu busco. Eu que antes procurava primeiro os conselhos desse mundo, das pessoas desse mundo, agora eu busco primeiro a Deus. Eu que antes deixava para fazer uma oração em último caso, agora eu oro primeiro. Eu que antes buscava a Deus só aqui na igreja, agora eu quero buscar toda hora, todo instante, todo tempo. Cantamos várias músicas aqui assim. O Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te adoramos, nós te buscamos, porque o Senhor é o nosso Deus, é aquele que pode me ajudar, é aquele que pode me socorrer, é aquele que pode me dar alívio. Busquem a Deus, meus irmãos, com fé. Creia que Ele existe. Defina diante de Deus um relacionamento pessoal, é você e Deus.
Por mais que o pastor ou que a igreja queira e orem por você, a oração mais poderosa, a oração mais próxima de Deus é a sua com Deus. É a minha com Deus. Às vezes eu mando lá no WhatsApp da igreja, ora por mim. Venho na igreja, ora por mim. E muitas vezes a própria pessoa que está pedindo esquece que dela orar, dela buscar a Deus. Então, meus irmãos, meus amigos, você que está em casa está diante desses 3 desafios quando fala de Deus. Crer em Deus, definir quem é Deus para você, seja próximo de Deus e descobrir qual é a vontade de Deus para a sua vida. Li alguns textos, falei um pouco sobre a palavra de Deus, mas é muito mais do que isso. A Bíblia é riquíssima. A palavra de Deus tem tantas coisas para nós. Nós é que não buscamos muitas vezes. Precisamos ler mais, nos relacionar mais com Deus em oração, em relacionar mais a Deus buscando a sua presença. Por isso, nessa ordem do culto, nós falamos sempre sobre isso. Senhor, te quero, perto estás, bondoso Deus. Senhor Deus, vem me dirigir. Nós precisamos não somente cantar essas letras maravilhosas, mas precisamos viver isso. Viver esses momentos. Sabe, a nossa igreja, a gente tem orado pelo nosso pastor, temos orado por vocês, como ministro aqui da igreja, orado pelos nossos ministérios, e a nossa oração é: Senhor Deus, dirija a nossa igreja, dirija nossas vidas, coloca-nos numa condição em que, ao nos relacionarmos pessoalmente com Deus, possamos ser edificados e poder edificar a igreja. Nós não fazemos isso por palavras vãs, mas queremos fazer isso porque vivemos esse Deus, porque andamos com Ele. Muitas pessoas na Bíblia andaram com Deus. Certa vez eu fui falar para as crianças, eu gosto de falar alguns temas um pouco diferentes. E às vezes os servos olham para mim e dizem: pastor, você vai falar sobre isso? Eu vou. E eu fui contar a história, sobre Enoque andou com Deus. E eu fui contando, meus irmãos, aquela história maravilhosa. E Enoque estava ali, e andou com Deus, e caminhou por um jardim bonito, E ele estava tão próximo de Deus, e ele andava tão pertinho de Deus, que de repente Deus o levou. E aí levou. E uma menininha começou a chorar e disse assim: falei, por que você está chorando? E ela diz assim: tadinho da família. Deus levou ele e nunca mais ele voltou, e a família ficou sozinha, ficou sem ele. E aquilo me marcou muito, porque eu fiquei focado muito no relacionamento de Enoque com Deus e esqueci que as crianças estavam ali pensando em outras coisas, na família, no pai que subiu, e deixou ali a esposa, os filhos. Mas muitas vezes nós não nos preocupamos, não temos a sensibilidade, de entendermos o que Deus tem para nós, sabe? Quando nós falamos para as crianças, temos que entender isso. Elas estão atentas e sensíveis a muitas coisas que nós, depois que ficamos adultos, não somos tão sensíveis assim. Não paramos para pensar nesses detalhes. Não paramos para analisar o quanto que esse Deus maravilhoso tem lições especiais para nós. Quanto que Ele quer nos conduzir totalmente diferente. Sabe por quê? É porque nós, como disse lá no início, gastamos o nosso tempo e a nossa energia toda com coisas que não edificam, que não nos conduzem a Deus. A criança ainda está ali com a mente fresquinha, tranquila, está se preocupando com tantos detalhes.
Nós temos que crescer assim, meus irmãos. Precisamos entender um pouco mais disso. Parar, sabe? Tem um momento na nossa vida que a gente tem que parar. É stop mesmo. Parou. Parei. Diante de Deus. Parar diante de Deus é olhar para Deus e dizer, Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que eu preciso entender a sua vontade em minha vida? Digo para os irmãos que eu já fiz isso e estou prestes a fazer de novo. Não é uma vez só. Para. Pense o que você tem feito. Coloque diante desse Deus maravilhoso. E diz, Senhor, eu tenho feito a sua vontade? Eu creio no Senhor mesmo? O Senhor, para mim, é um Deus pessoal? E assim, derrame-se diante do Senhor. Quebre o seu coração. Abra a sua mente e coração para Ele. Não se preocupe com o dinheiro, com o trabalho, com o amanhã. Peça a direção dEle. Com certeza, Ele não vai falhar com você, como não falhou comigo, com muitos aqui. Vai conduzir sua vida. Mas coloque diante de Deus para que faça a vontade de Deus na sua vida. Amém? Você pode orar comigo? Feche os seus olhos. Senhor Deus, estamos diante do Senhor, colocando o nosso coração, a nossa vida. Ó Deus, nos ajude, tenha misericórdia de nós. Queremos crer mais no Senhor, com fé. Aumente a nossa fé, nos dê força, nos ajude a ter foco no Senhor. Nos ajude, Senhor Deus, a entender os profetas que escreveram a Tua palavra, dizendo que devemos buscar ao Senhor para viver. E o viver para o Senhor é lucro. O viver no Senhor é que nos traz felicidade, que nos traz edificação, ó Deus. Nos ajude. Nos ajude a fazer a Tua vontade, a entender o que o Senhor quer para cada um de nós. Colocamos a Tua igreja, os nossos irmãos que aqui estão, os nossos amigos que estão aqui também, que eles possam ter esse momento contigo, pessoal, que eles encontrem ao Senhor sentido para a sua vida, sentido para o seu ministério. Ó Deus, nos ajude. Queremos conhecer mais de Ti. Queremos nos enchermos do Senhor para que possamos glorificar melhor ao Senhor, para que possamos exaltar o Teu nome com alegria, com fé, com fervor no coração, dizendo a todo mundo, a todas as pessoas que nos procurarem, que estiverem diante de nós, dizer para cada uma delas que Deus é maravilhoso, que Deus é especial. Ó Deus, nos ajude. Complete essa mensagem em nosso coração. E nós agradecemos porque o Senhor falou profundamente a nós nessa noite. E nós oramos assim, que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o nosso Salvador, e as consolações, a direção do Teu Santo Espírito, seja com toda a Tua igreja, com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Amém.